O Boeing 707 ia começar a voar, mas a Boeing já tinha se ligado que o mercado ia querer algo que cobrisse rotas médias, levando um monte de passageiros. Então senta que lá vem história especial! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem! No final da década de 50, a Boeing estava prestes a lançar o 707 e percebeu que com o rápido crescimento que havia atingido o mercado das viagens aéreas, com os passageiros se multiplicando em número maior do que a capacidade dos aviões de transportá-los, os aviões deveriam ser maiores. Mas aviões maiores demandam aeroportos maiores e isso é uma mudança demorada, portanto, o mercado iria demandar aviões de grande capacidade que tivesse alcance para viagens curtas e médias e que pudessem utilizar a infraestrutura aeroportuária que existia naquele momento. Na Europa, os franceses da Sud Aviation tiveram a mesma percepção, lançando o SE-210 Caravelle, que fez o seu primeiro voo em 1955. Em 56, a de Havilland, fabricante do Comet, também iniciou estudos para o desenvolvimento de uma aeronave para curtas e médias distâncias, movida por motores a reação, e começou o projeto do Trident. Também em fevereiro desse ano, a Boeing começou a estudar o mercado e a pensar em um novo avião. Tentando racionalizar estudos e projetos, a de Havilland considerou fazer uma parceria com a Boeing, chamando-a inclusive para troca de informações com o objetivo de licenciar o Trident para ser produzido lá nos Estados Unidos. Mas a Boeing, depois de algum tempo, optou por seguir com seu projeto que era mais voltado ao mercado americano, deixando os ingleses na mão. Muitos disseram nessa época, inclusive, que foi a coroação da estupidez da de Havilland, uma vez que ela mostrou muito mais do que o que tinha visto. O time de projetos da Boeing, chefiados por Jack Steiner, passou 3 anos examinando 65 desenhos com diversas configurações de motores, enflechamento de asas e inclusive uma cauda em V. A Boeing estimou que o mercado necessitava de aproximadamente 300 aviões desse tipo e precisaria vender pelo menos 200 para pagar o custo do projeto. Já que não era um número muito grande, tentou comunalizar o maior número possível de componentes com o 707. Aí isso reduz os custos. Uma curiosidade: embora pareça igual, a fuselagem do 727 é menor que a do 707 na parte de baixo, porque ela necessita levar menos carga em voos mais curtos. Um dos pontos mais importantes para o sucesso do avião foi o desenho de uma asa que garantisse a performance necessária. E qual era a performance? Velocidades baixas de pouso e decolagem para operação em pequenos aeroportos, altas velocidades de cruzeiro com baixa altitude. O sucesso ou fracasso de todo o projeto iria depender do desenho da asa. Então a Boeing iniciou o desenvolvimento de uma super asa que tivesse essas características. Uma vez que a eficiência dessa asa seria um fator primordial para o novo avião, a instalação dos motores embaixo dessas asas ia prejudicar a eficiência. Então, instalar os motores na cauda, deixando a asa limpinha, parecia ser a melhor solução. Várias configurações foram testadas, de 2 e até de 4 motores, como era o Vickers VC-10. A configuração selecionada no final foi a de 3 motores, com um no final da cauda com a entrada de ar à frente do estabilizador vertical e 2 motores situados em pylons nas laterais da fuselagem traseira. Muito parecido com o Trident, não acham? Inicialmente, os motores a serem utilizados seriam uma versão do Rolls-Royce Spey, que é utilizado no Trident, mas no fechamento do projeto eles escolheram mesmo o Pratt & Whitney JT-8D. 3 características marcantes no projeto que facilitavam a operação em locais com pouca infraestrutura e pista curta foram a instalação de uma escada ventral na cauda, como tinha no Caravelle, e a instalação de reversores nos motores, do tipo concha. E também foi o primeiro avião da Boeing a ter uma unidade auxiliar de força, que é esse APU que a gente tanto fala por aqui.
que funcionava apenas em solo e permitia a geração de energia elétrica e o funcionamento do ar-condicionado e partida dos motores sem auxílio externo. Afinal, se é para operar em qualquer lugar, então tem que ser autossuficiente, não é mesmo? Apesar do tempo e do esforço despendido na definição do que viria a ser o avião, o projeto do 727 ainda dependia de uma decisão final da Boeing para seguir em frente. O início da fabricação e a certificação dependiam de um número suficiente de compradores interessados. A United Airlines demonstrou um grande interesse desde as fases iniciais de estudo do 727, e suas necessidades tiveram considerável influência no resultado final do projeto. A Eastern Airlines era outro cliente potencial, e dessas duas empresas a Boeing esperava 80 encomendas, 40 de cada uma. Em agosto de 60, o Bill Allen, o presidente da Boeing, deu o sinal verde para a construção do 727, mas apenas em 5 de dezembro do outro ano é que as encomendas foram firmadas, sendo 40 firmes para Eastern e 20 firmes para United, com mais 20 opcionais. O valor total das encomendas foi de 350 milhões de dólares na época. O primeiro 727 de produção foi o November 7001U e teve a sua apresentação em 27 de novembro de 1962. E em 9 de fevereiro de 63, alguns meses antes do previsto pelo cronograma, o 727 fez seu primeiro voo. Nessa época as coisas aconteciam antes do cronograma. Agora, só atrasa, viu? No cockpit estavam os pilotos de teste da Boeing, o Samuel Lewis Lew Wallach e o Dix Losh. Como o 727 precisava de um engenheiro de voo para a operação, também estava no cockpit o engenheiro de voo MK Shully Schulenberger. Atenção, eu disse Shully Schulenberger e não o Sully Sullenberger, do pouso no Rio Hudson. Vai ser parecido os nomes assim lá longe, hein? É verdade. Na sequência foram produzidos um demonstrador da Boeing em 12 de março e outros 2 aviões de produção, o 7002U e o 7003U. Os 4 completaram o programa de testes para certificação do FAA em 24 de dezembro de 63. Se a gente pensar que até o Boeing 777, o 727 foi o único avião da Boeing em que o primeiro protótipo foi entregue para operação no cliente. No caso, o 7001 foi entregue para a United Airlines em outubro de 64 e voou até 1991, quando ele foi doado ao Museum of Flight e foi levado até o hangar de restauração do museu em Plainfield, que fica em Seattle. Eu entrei nesse aviãozinho. Em 2016, depois de reformado, ele novamente efetuou um voo de 15 minutos até o museu, onde se encontra até hoje em exposição. O primeiro voo de passageiros foi feito pela Eastern em 1 de fevereiro de 64. E aí descobriram que a economia e a performance eram melhores do que as previstas pela fábrica. Ao contrário do MD-11, né, que falaram um monte de coisa e não saiu bom. A United achou o 727 muito mais barato de se operar do que o Caravelle, que ela operava na ocasião, mesmo nas rotas mais curtas da empresa. Na Europa, em 15 de maio de 64, a Lufthansa foi a primeira empresa que recebeu o 727. Em circunstâncias semelhantes ao que aconteceu com o Boeing 737 MAX, em novembro de 65, houve a queda de 3 aeronaves 727-100, com 3 meses de diferença entre elas, totalizando 131 vítimas. Os investigadores que examinaram os acidentes descobriram que alguns pilotos não entendiam completamente o sistema de flaps e estavam, portanto, permitindo que os aviões descessem a uma velocidade elevada, mesmo o 727 sendo o jato da Boeing com a menor velocidade de aproximação. Houve apelos de alguns políticos para proibir o voo do 727, mas as autoridades se manifestaram contra e disseram que os pilotos de 727 precisavam de mais treinamento e que a Boeing deveria modificar os procedimentos do manual de voo em relação à aproximação final e à velocidade. Apesar de todas as garantias de que era um avião seguro para voar, os passageiros boicotaram o avião por uns bons 6 meses, até que a confiança no avião voltou. Não estava muito fácil para vender os 300 aviões que a fábrica tinha previsto inicialmente. Aí no verão de 64, as encomendas mal passavam das 200 unidades e não tinha indicações de que o modelo fosse atingir a meta inicial de vendas. Em uma tentativa de ampliar o mercado, a Boeing anunciou o 727-100C,
que era um modelo conversível entre carga e passageiros. O piso era reforçado e tinha uma larga porta de carga no lado dianteiro esquerdo, contando ainda com um sistema de acomodação de cargas igual ao 707-320C. Logo em seguida, eles anunciaram o 727-100 QC, que era o Quick Change. Ele possuía assentos, cozinhas e banheiros removíveis e permitia uma mudança rápida entre uma configuração totalmente de passageiros para totalmente cargueira em apenas 1 hora. Curiosamente, ambas as configurações foram utilizadas aqui no Brasil, pela Transbrasil. No final de 64, a Boeing percebeu que estava aumentando a demanda para aviões de maior capacidade para voos curtos. Isso levou à decisão de se construir a versão alongada do 727. O novo modelo foi anunciado em 1965 e foi designado pela Boeing como 727-200, que tinha a fuselagem mais longa que o 727, aumentando a capacidade de passageiros para até 189 em classe única. O 727-100, por exemplo, podia levar 131 passageiros nessa mesma configuração. A capacidade de combustível, peso bruto e motorização permaneciam inalteradas, deixando aos compradores a decisão de optar por mais combustível e alcance, com menor capacidade de passageiros ou até um total de 189 pessoas com menos combustível e menos alcance. O 727 com o alongamento da fuselagem ficou mais proporcional com a cauda e, na opinião de muitos, foi o avião mais bonito já fabricado pela Boeing. O design serviu de inspiração para os aviões soviéticos Tupolev 154 e o Yak 40 e 42. Inspiração. A primeira empresa a encomendar a nova versão, pouco após o anúncio oficial da criação da aeronave, foi a Northeast, que iniciou a operação em 1967. A Boeing apostou que este avião, pela sua maior capacidade, teria melhores condições de conquistar o mercado. Nessa época, o total de encomendas chegava a pouco mais de 500 unidades, das quais só 130 era da versão 200. E essas poucas encomendas colocavam em risco a própria Boeing. Mas ela acreditava também que a escolha entre passageiros ou combustível iria ser resolvida com posteriores desenvolvimentos nos motores, e a empresa estava certa. Em 1967, com o surgimento de novas versões do motor com maior potência e também mais econômicos, permitiu a operação dos 727 com maior capacidade e alcance. Isso levou a Boeing a anunciar em 12 de maio de 71 a versão de maior peso bruto, denominada 727-200 Advanced, que não só possuía essas características, como também tinha um interior redesenhado, maior capacidade de combustível, além da certificação para pousos automáticos na categoria 3A. Essa aeronave foi aprovada pela FAA em 1972 e entrou em operação em 1973. Aqui no Brasil, o Boeing 727 foi uma das aeronaves mais populares lá na década de 70 e 80, com as 4 maiores empresas nacionais operando versões desse avião. A primeira empresa brasileira que operou o 727 foi a Varig. Os primeiros aviões foram encomendados pela VASP, que desistiu da compra, passando eles para a Varig. Na verdade, a Varig era muito influente junto ao governo da época e frequentemente os concorrentes desistiam de equipamentos mais modernos. Para entender essa influência, veja aqui o episódio 343. No total, ela operou 11 aviões do modelo 727-100 e 4 aviões 727-200 na subsidiária Varig Log. A Cruzeiro foi a primeira empresa nacional a encomendar o 727 em 1968. Porém, uma greve de pilotos impediu que ela fosse a primeira a colocá-los em operação. Foram 9 aviões que a Cruzeiro operou. Mas a maior operadora de 727 no Brasil e na América do Sul foi a Transbrasil, que teve 22 aviões, todos eles os modelos 727-100, entre os anos 74 e 90. A VASP foi a primeira a operar o 727-200 no Brasil. Os 12 aviões dela eram desse modelo Advanced e operaram no transporte de passageiros entre 77 e 1988. Aí, em 1996, a VASP voltou a operar o 727-200, agora na versão cargueira, com 4 unidades. Ela também operou o 727-100, arrendados ali em 79 e 81. Infelizmente, 2 grandes acidentes marcaram a operação do 727 no Brasil. O primeiro foi um 727-100 da Transbrasil, o Papatango Tango Yankee Sierra, que no dia 12 de abril de 80, enquanto fazia o voo 303, colidiu com o Morro da Virgínia durante
durante a aproximação em Florianópolis, com 55 vítimas fatais entre os 58 ocupantes. Essa história ainda vai ser contada aqui no canal, em produção. O segundo e mais grave foi um 727-200 da VASP, prefixo Papapapa Sierra Romeo Kilo, que fazia o voo VP-168. Foi lá em 1982. Ele colidiu com a Serra da Aratanha na aproximação de Fortaleza. Eu já contei essa história aqui, ó, tá no EP 378. Além das 4 grandes, muitas outras empresas de voo charter e de carga operaram 727-200. A Itapemirim, a Fly, a Airvias, a Digex, entre outras, sendo a maioria a versão 200. A Total usa até hoje. Pelo uso de tecnologia avançada e constantes melhoramentos e refinamentos na estrutura do avião, o Boeing 727 obteve e manteve durante um bom tempo o recorde no número de vendas de jatos comerciais. 572 aviões da versão 100 foram entregues até o fechamento da linha de produção ali por volta de 1973 e 1.260 unidades do 200 e do 200 Advanced foram produzidas, totalizando 1.832 Boeing 727 até o encerramento da linha 84. O último 727-200 produzido pela fábrica foi um cargueiro, que foi entregue para FedEx e está voando aí até hoje. Considerando os números das aeronaves da época, o Boeing 727 era um avião seguro, com 101 aviões perdidos em acidentes, o que dá aí 5,5% do total produzido. E devemos levar em conta que hoje, depois de 57 anos desde o primeiro voo, ainda existem aviões em operação. A Boeing chegou a fazer um estudo para o 727-300, que teria uma fuselagem mais longa ainda e usaria 2 motores CF6, que é o mesmo motor do 767. Eu não sei como é que eles iam pendurar isso lá na cauda, mas enfim. O projeto foi abandonado em favor do Boeing 757. O último voo de um Boeing 727 comercial de passageiros foi em janeiro de 2009, o ano passado aí. Foi a empresa Iran Air, se eu não me engano, aí é lá do Irã. E aí encerrou-se a história dos trimotores de passageiros da Boeing na aviação comercial. Espero que vocês tenham gostado de toda essa história do Boeing 727. A gente está seguindo com essa série de dinastia do 7 de aviões da Boeing. Deixa o like se você curtiu, se inscreva no canal se você não é inscrito, considere apoiar o canal por apenas R$ 2,99 por mês. Um grande abraço e até o próximo voo!